Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para nosso sexto encontro hoje, domingo. Vamos trabalhar forte hoje, domingo também é dia de ajustar as coisas. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite para vocês que estão chegando. Olha só que honra, Maite Piragibe está ao vivo. Grande atriz, boa noite. Otávio Henrique, Fabiana, legal, muito boa noite. Pessoal, vamos dar continuidade hoje ao nosso trabalho. Vamos ao nosso sexto encontro, como eu já falei. Felipe, obrigado pelo selo. Marcelo, Adriano, boa noite. Muito bem, pessoal. Domingo. Vamos começar mais cedo, vamos começar a trabalhar direto. Aliás, hoje eu vou explicar como você pode, talvez, ser o contemplado dessa série de volumes muito raros. São os 8 volumes das primeiras edições do The Law of Success. Então, hoje você vai ficar sabendo durante a live como fazer para participar e talvez ser o ganhador dessa relíquia. Isso aí custa muito dinheiro, tá? É uma das poucas edições remanescentes. Esses 8 volumes são de 2000, aliás, 2000, de 1947. E alguém eu vou abrir mão. Tem outros 2 volumes, aliás, outras 2 coleções desses 8 volumes, então alguém vai levar esses 8 volumes. Eu vou explicar durante a live como você pode botar a mão nesses 8 volumes. Tá me doendo o coração abrir mão desses 8 volumes, mas eles vão pertencer a alguém muito em breve que não seja eu. A gente tem que abrir mão mesmo das coisas que a gente gosta. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para receber outras tão boas ou melhores. Boa noite, pessoal. Bom, o que nós estamos fazendo? Por que nós estamos nos reunindo aqui todas as noites? Nós estamos tendo uma média de 7, 8 mil pessoas, já batemos 9 mil pessoas, já estamos com quase 4 mil pessoas aqui ao vivo, em pleno domingo. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando a filosofia do sucesso que mais influenciou líderes empreendedores no mundo inteiro. Então nós estamos pegando esses pontos e nós estamos avaliando para quê? É uma maneira da gente entender como a gente pode melhorar, como a gente pode sair da estagnação. Às vezes a vida é tão dura, a vida é tão difícil, as coisas muitas vezes simplesmente param e a gente meio que se desespera. Como a gente pode sair desse desespero? Como sair dessa estagnação? Como você se tornar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente? Como você ter o reconhecimento daquilo que você faz, como você buscar o que há de melhor em você e trazer isso à tona como uma contribuição, um legado da sua existência, e também como você pode ganhar mais dinheiro profissionalmente. Às vezes a gente tem uma certa restrição a falar sobre dinheiro, mas a vida é uma troca, tudo na vida é uma troca e o dinheiro é a moeda de troca. Então, por mais que a gente não possa, não deva idolatrar o dinheiro, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para viver. Então, é basicamente isso que a gente está vendo, esses 3 pontos, como sair da estagnação, como ser reconhecido no que faz e como ganhar mais dinheiro. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer aquela nossa atividade, semear a boa semente.
vamos apertar o aviãozinho, trazer mais pessoas, para que elas também tenham acesso a isso que a gente tem acesso, para que, se for da vontade delas, talvez elas possam se beneficiar também com esse conteúdo. Ó, já estou recebendo as lives aqui, as pessoas já estão mandando, eu também já mandei. Sempre gosto de fazer isso. No início, quando eu comecei no Instagram, eu tinha resistência a fazer isso. Meu Deus do céu, quando alguém dizia envie essa live para mais pessoas, eu botava os dedos no bolso. Por quê? Porque eu achava que isso era inconveniente, mas depois, quando eu comecei a me beneficiar do conteúdo que eu recebia, eu pensei, nossa, por que eu não entrego isso para mais pessoas? Bom, vamos lá então. Hoje você vai saber aqui como fazer para ter uma chance, para quem está chegando agora, para ter uma chance de ser dono dessa relíquia. É uma coleção antiga dos livros The Law of Success. Obrigado para quem mandou aqui, vou fechar agora para a gente trabalhar aqui, para a gente se focar. Obrigado, pessoal, tá? Então hoje, mais para frente, mais no final da live, eu vou explicar o que você pode fazer para, de repente, ser o ganhador desses 8 volumes das 16 Leis do Sucesso, que são de 1947, é uma relíquia, existem poucas coleções como essas, e talvez você possa ser o dono dessa aqui. E aí você decide se você quer o meu autógrafo nela ou não, tá? O que são essas 16 leis? Só recapitular um pouco para a gente entrar na sintonia, tá bom? Essas 16 leis são a filosofia que, como eu falei antes, que mais influenciou líderes empreendedores no mundo inteiro nos últimos 100 anos. É a única filosofia, praticamente um curso passo a passo, que te ensina como dominar a sua mente para criar conscientemente uma realidade mais alinhada com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer, e também numa velocidade que talvez você nem imagina que seja possível. Faz 10 anos, esse é o aniversário, 2023 é o aniversário de 10 anos que eu lancei essa edição aqui. É um best-seller, já vendemos mais de 500 mil de exemplares. E eu dei para todos vocês o PDF desse livro, mesmo sendo um best-seller, eu dei o PDF para você, para que você no aniversário de 10 anos você pudesse ter acesso a esse PDF, pudesse estudar. Você não precisa nem comprar o livro se você não tem, se você não quer ou se você não tem condições nesse momento. Então você tem acesso a essa filosofia. Também pensei em fazer essa série de lives para introduzir essa filosofia a vocês, para que vocês possam ter uma noção mais clara do que ela representa. E como diz o próprio Hill, assim que você dominar, e olha, eu sou testemunha disso, tá? Assim que você dominar as leis dessa filosofia e começar a seguir as instruções e aplicar essas leis, só ler não adianta, tá? A leitura por si só, ou ter o livro, ou ter o PDF, ou ouvir, assistir as lives, já vai, obviamente, aumentar o seu nível de consciência, mas isso não vai resolver o seu problema. Você precisa agir, a ação, você precisa colocar essas leis em prática. Então, isso que fique bem claro. Você precisa agir. Mas se você não sabe o que fazer, você também não tem muita opção de como agir. Então, o que acontece? Assim que você começar a aplicar essas leis, tudo que você fizer, estou te falando porque eu passei por isso, vai começar a convergir para que você tenha um controle maior sobre aquilo que você cria na sua vida. Como eu falei na outra noite, existem coisas que são acidentais.
e você não tem controle. Mas grande parte da sua vida e até aquilo que você vai fazer sobre aquilo que você não tem controle depende de você. Então você tem muito controle sobre a sua vida. Mas a maioria de nós não exerce esse controle. Por quê? Porque a gente anda muito condicionado, a gente tem uma visão muito fechada pelo próprio condicionamento, pela nossa maneira de ver, de perceber as coisas. Então isso aqui é uma arma poderosa, tá? Isso você não aprende muitas vezes. Eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso na escola. Então a gente precisa buscar se aperfeiçoar nisso. Só que tem um desafio, tá? O desafio é o seguinte, posso te explicar isso. A leitura por si só, ela não tem o poder de criar essa tremenda transformação escondida nas leis do sucesso. Por isso, eu decidi fazer essa série. As 16 leis, os segredos escondidos. Só nessas 5 primeiras aulas aconteceram coisas inacreditáveis. Pessoas que não conseguiram assistir a aula inteira. Elas simplesmente não suportaram. Saíram da live, se trancaram num canto, ficaram em silêncio, pensando, meditando sobre a vida. Isso é a transformação. Outras pessoas ficaram em choque. Passaram o dia seguinte à live chorando, choramingando, tristes. Mesmo assim, no outro dia elas estavam de volta. Por quê? Estavam de volta e agradecendo. Por quê? Porque essas coisas acontecem, talvez tenha acontecido contigo, isso é um despertar. Você abre os olhos e você começa a ver coisas que até então você não via. Você começa a acordar para a vida. E esse acordar, por mais duro que ele seja, ele é o que você precisa, o que você busca. Eu passei por isso também. Esse acordar é irreversível. É irreversível. Por quê? Porque uma vez que você vê uma coisa, que você percebe uma coisa, é difícil você voltar ao estado natural. Então, após 4, 5 dias de estudo, muitos de vocês, muitas pessoas, eu estou explicando isso porque tem muito comentário nesse sentido, no direct e tudo mais, perguntando se isso é normal. Então, depois dessas 3 ou 4, ou mesmo 5 aulas, a pessoa percebeu que de repente ela passou a vida inteira andando em círculos. Mas também percebeu que ela não precisa mais andar em círculos por aí. Que ela não precisa mais andar confusa, distraída, ocupada sem produzir, sem contribuir. A pessoa percebe que ela tem valor, que por tempo demais ela mesma se colocou para baixo ou permitiu que os outros a colocassem para baixo. E isso é um choque, mas é um choque positivo. Então muitas pessoas sentem essa espécie de convulsão emocional, mas isso é bom, isso é positivo, isso é necessário. Ela percebe que ela não precisa mais correr de um canto para o outro, buscando, muitas vezes, se agarrando, aprendendo coisas superficiais que não funcionam e que muitas vezes criam uma sensação bem oposta àquela que elas prometem. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, cara, você pode melhorar a sua condição de vida. Você deve buscar melhorar a sua condição de vida. Mas existem estágios, lembram? Falei na primeira aula da dependência para independência para interdependência. Então, você tem que seguir esses estágios, você tem que ter paciência contigo mesmo. Você precisa se amar no processo. Você não pode fazer isso como um ato de revolta contra si mesmo. Então todas essas coisas que a gente vem estudando, que a gente vem trabalhando, nos levam a essas descobertas. Então quem sabe
você passou o tempo inteiro buscando a atenção, o seu próprio valor nas outras pessoas. E de repente, você descobre que tudo isso já está dentro de você, que sempre esteve dentro de você. Isso é uma revolução, não só uma evolução, mas é uma revolução. E que alívio é poder parar de buscar lá fora migalhas de alegria, migalhas de prazer, migalhas de aprovação, migalhas de segurança, migalhas de amor, e poder começar a explorar esse tesouro sagrado dentro de si, que não só contém tudo isso que nós desesperadamente buscamos no mundo externo, mas que possui algo muito mais poderoso, algo muito mais grandioso, infinitamente maior do que tudo isso, do que qualquer coisa oferecida pelo exterior. Então, o que são essas 16 leis? O que são essas 16 leis? Elas são, na verdade, um curso bem prático, bem objetivo, tá? Pra gente avançar nisso. Curso bem prático, bem objetivo, que é esse círculo e que representa a base de toda a filosofia do desenvolvimento pessoal, da construção do sucesso, do reconhecimento pessoal e da criação também de riquezas materiais. Então, se você quer alcançar essas coisas, se você quer evoluir, se você quer avançar na sua vida, esse aqui é o processo. Pelo menos a base de tudo o que você precisa mudar. E existe o registro de incontáveis, porque essa filosofia, ela tem quase 100 anos. E existe o registro de incontáveis milionários, líderes, empreendedores, grandes personalidades, celebridades do mundo inteiro que atribuem o seu sucesso à aplicação, preste atenção, à aplicação prática dessas leis. Estou falando aplicação, você precisa aplicar. E o que essas leis nos ensinam? A filosofia ela é muito simples, mas também muito poderosa. Então eu quero que você tenha uma base, para você entenda, já que nós avançamos por uma parte delas, e eu já vou mostrar isso, mas eu quero que você entenda que o que é o conjunto dessas leis. O conjunto dessas leis é o seguinte: primeiro, essas leis vão te ajudar a decidir o que você realmente quer da vida. O que você busca da vida? Qual é o seu objetivo? Quais são as suas metas? Qual é o seu propósito? E nós falamos muito sobre isso na aula da terça-feira. E depois você vai aprender os princípios, as leis necessárias para alcançar esse propósito com maestria. Então, basicamente, são essas duas coisas. Primeiro, o que eu quero da vida? O que eu verdadeiramente quero? O que eu busco agora? O que eu busco nesse mês? O que eu busco no ano que vem? O que eu busco para os próximos 5 anos? O que eu busco como objetivo maior da minha vida como um todo? Esse é o primeiro ponto. Propósito. Objetivo. E o segundo ponto é esse conjunto de 15 princípios, de 15 leis que você precisa aplicar, que você precisa entender para poder realizar esse propósito. E cada passo, 1, 2, 3, cada passo está marcado claramente. A tua única tarefa é seguir as marcações até você chegar ao seu destino, aquilo que você quer. E o que nós vimos até agora? Olha, interessante aqui, tá? Nós falamos sobre o propósito na live 1, nós falamos sobre o propósito na terça passada. Nós vimos muito superficialmente a lei número 1, o propósito definido. Você lembra disso? Na aula 1.
E essa é a primeira coisa que você precisa. Sem isso, sem saber claramente para onde você quer ir, você fica, como eu falei antes, andando em círculos. Você fica perdido, você fica confuso. Então, aqui no centro, nessa lei, você vai parar de andar em círculos. Você vai começar a definir uma linha e você vai criar um esforço organizado em torno de um ponto específico, que é esse seu objetivo. Esse esforço organizado vai criar um poder pessoal que é a fonte do seu sucesso. Poder pessoal igual a sucesso. Propósito definido é o começo do poder pessoal, porque você passa a criar um esforço organizado em torno disso. Essa foi a lei 1. A lei 2 é essa aqui, mente mestra. Veja bem, nós também vimos muito superficialmente, mas nós vimos o que é a mente mestra. O que é a mente mestra? É unir duas ou mais pessoas com poderes pessoais diferentes para criar um poder coletivo. A mente mestra é a lei da sinergia, nada de grandioso se faz sozinho. Então você precisa ter pessoas unidas em torno do teu propósito. Essa lei, a mente mestra, ela possibilita que você use, obviamente com a concordância dos outros, por isso é num estado de absoluta harmonia, o poder, o conhecimento, a imaginação e até mesmo os recursos de outras pessoas para você realizar o seu propósito. Então essa é a lei 2, lei 1, lei 2. Nós vimos a lei 3, que é a autoconfiança. Falamos sobre isso na quinta-feira. Autoconfiança e fé. De onde vem a autoconfiança? De onde vem a fé? Essa foi a aula mais impactante para a maioria das pessoas. Uma pena que a gente não teve mais tempo para se aprofundar nesse conceito. A diferença de você viver, ter o seu ponto de referência no falso eu, ou você ter o seu ponto de referência no seu eu verdadeiro, na sua essência mais plena. Agora, sem autoconfiança, provavelmente você não vai sonhar grande o suficiente. E sem fé, mesmo que você sonhe, você não vai agir no sentido da realização de seus sonhos. Essa é a questão. Essa lei, a autoconfiança por si só, vai mudar radicalmente a pessoa que entender e que aplicar isso. Então o que nós estamos trabalhando aqui é profundamente valioso, extremamente valioso. Na lei 4, o hábito da economia, muitas pessoas se chocaram. Como pode, eu me pergunto isso, como pode a gente chegar aos 35, aos 40, aos 45, aos 50 anos e a gente não saber lidar com o dinheiro? A gente não ter noção de como você administra aquilo que você ganha? O que verdadeiramente produz essa tão falada e tão desejada independência financeira, que muitas vezes não é nada do que as pessoas falam? Onde você precisa se focar? O que fazer para se tornar financeiramente bem-sucedido? Mas e por que você precisa se tornar financeiramente bem-sucedido? Porque a falta de dinheiro é a causa dos problemas mais terríveis entre as famílias. Não é tanto o dinheiro que é o problema. É a falta de dinheiro que cria essa ambição, essa inveja, esse ciúme, essa vontade de passar a perna nos outros. E é lógico, não dá para ensinar tudo numa hora de live, mas o que nós vimos aqui sobre economia já foi suficiente para perceber onde está o problema, não foi? E ontem nós vimos a lei 5. Já chegamos aqui. Ontem nós vimos a lei 5. Iniciativa e liderança. Eu nem consegui falar sobre liderança. Mas eu quis, mesmo que superficialmente,
pelo espaço que a gente teve, mostrar para você por que nós temos tanta dificuldade de fazer as coisas acontecer, de agir, de avançar. Por que nós procrastinamos tanto? Você percebeu que a gente... eu trabalho os vários aspectos, eu trabalho o aspecto social, eu trabalho o aspecto psicológico, eu trabalho todos os aspectos que você precisa entender para que sempre você consiga expandir o seu nível de consciência. Tudo depende do seu nível de consciência, a expansão do nível de consciência. E ontem nós vimos como as pessoas que ensinam essas coisas, mesmo pessoas que se dispõem com boa vontade a ensinar sobre performance, sobre produtividade, como essas pessoas muitas vezes, até por não saber melhor, elas são muito superficiais e muitas vezes a médio e longo prazo, todo esse movimento, ele cria o efeito contrário ao que elas, na boa fé, na boa intenção, produzem. Então, só pegando essas 5 leis aqui que nós vimos, tá? Eu quero que você entenda o que são essas leis antes da gente seguir adiante, porque é importante você entender. Eu não quero que isso só seja mais um conteúdo, eu não quero que isso seja mais uma live, eu quero que isso aqui seja como se fosse uma aula de uma faculdade, uma aula de mestrado, uma aula de pós-graduação, uma aula de doutorado, para que você possa realmente entender esse conhecimento. Não me empolgo de passar um domingo à noite aqui, usando o meu tempo e usando o seu tempo para ficar falando coisas que você não possa aplicar na prática. E uma das coisas que eu quero que você entenda é o que são essas leis, como elas funcionam para que você possa transformar elas em ferramentas práticas para você. E se nós pegar essas 5 leis que nós já vimos, que você já viu, eu quero te chamar a atenção, essa série se chama Os Segredos Escondidos. Eu quero te chamar a atenção para um segredo escondido, que eu quero que você entenda isso para a vida, você entenda isso para sempre. Essas leis, esse conjunto, esse círculo aqui, esse conjunto, não são coisas separadas. Elas são coisas que formam um todo. Isso aqui forma um tremendo poder coletivo. Elas formam um corpo único. E se você, presta atenção, se você elevar o seu nível numa das leis, você muda o corpo inteiro, você muda o corpo todo. Se você mexer na lei 3, autoconfiança e fé, se você melhorar um pouco a sua autoconfiança e sua fé, isso vai impactar aonde? Isso vai impactar na sua iniciativa, isso vai impactar no seu propósito, isso vai impactar na mente mestra, vai impactar também na lei da economia. É isso que eu quero que você entenda. Se você aumentar a sua autoconfiança e a sua fé, você melhora em todos os outros aspectos. Se você mudar, elevar o seu nível no hábito da economia, vamos supor, você criar uma reserva, uma reserva de oportunidade. Se você melhorar o seu nível de consciência sobre dinheiro, isso vai aumentar o quê? Vai aumentar a sua autoconfiança. Vai fazer com que você tenha mais iniciativa, mais oportunidade. Vai ajudar você a definir um propósito mais usado, mais coerente. Vai te ajudar na formação de uma mente mestra. Por quê? Porque ao melhorar a sua economia, você se sente mais confiável. E se você não se sente confiável, é difícil você obter a confiança dos outros. Para que é difícil você querer ter autoconfiança se você deve uma vela para cada santo. Se você não consegue comprar as coisas básicas para os seus filhos, para a sua família. Esse é o poder. Se você elevar um nível numa lei, você vai elevar o nível em todas as outras. E se você assistiu às 5 aulas, às 5 leis, você certamente já percebeu isso. A mudança, a transformação que ocorre. Agora, imagine
Imagine você estudar isso e você elevar o nível nas 16 leis. Você pegar esse PDF que eu te mandei e você se dedicar por um período, vamos dizer 3 meses. Separe 2 ou 3 meses para elevar o seu nível em todas as leis. O que tu acha que vai acontecer? Seu mundo explode em abundância, em prosperidade, em sucesso. Você se torna uma pessoa diferente. Você muda. Mas deixa eu continuar aqui nas leis, tá bom? Eu só queria que você entendesse o poder disso. O poder disso. O que é a próxima lei? A lei 6. Imaginação. Imaginação. O que é a imaginação? Para você entender a imaginação, deixa eu só ler, mostrar aqui um pedacinho do livro. Existem 2 formas de imaginação, tá? A imaginação reprodutiva e a imaginação criativa. Veja o que esse livro diz sobre a imaginação reprodutiva. Por meio dessa faculdade, pode-se dispor em novas combinações antigos conceitos, ideias ou planos. Ou seja, você pega os conceitos antigos, os planos, as ideias que você tem e você pode fazer combinações diferentes. Aí ele diz o seguinte, essa combinação, essa faculdade não cria. Ela apenas trabalha sobre o material acumulado pela experiência, pela educação e observação. Aí ele fala da imaginação criativa. E é ali que eu quero que você coloque toda a sua atenção. Ele diz o seguinte, porque a gente precisa entender isso. Não basta a gente ler, a gente precisa entender. Ele diz o seguinte, presta atenção. Pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do homem, estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. É a faculdade pela qual são recebidos os pressentimentos e as inspirações. É por meio dessas ideias novas ou fundamentais, é por meio dessa faculdade que ideias novas ou fundamentais são legadas ao homem. Então, o que eu quero que você entenda? Que existem 2 tipos de imaginação. A imaginação reprodutiva e a imaginação criativa. A imaginação reprodutiva é essa voz na sua cabeça que fica... Porque o medo, a ansiedade, a preocupação, todas essas coisas são imaginação. E é a imaginação reprodutiva. Por isso ele diz, ela não cria nada. Ela só usa o material que já existe na sua mente e forma novas combinações. E muitas vezes são coisas muito inúteis. Aí ele diz o seguinte, sobre a imaginação reprodutiva. É a faculdade mais usada pelas pessoas, com exceção do gênio. Do gênio. O gênio, quando não pode resolver seu problema por meio da imaginação reprodutiva, recorre à imaginação criativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós, eu e você, toda pessoa tem acesso a esse vasto campo de inteligência que ele chama de inteligência infinita. O que nós muitas vezes não entendemos? Essa é a lei 6. Muitas vezes nós não entendemos que a nossa essência, ela é espiritual. Em essência, a nossa vida, ela é espiritual, ela é um espírito. Ela é um sopro divino, por isso a nossa vida é divina. O corpo não, o corpo se decompõe, mas a vida não. Só que nós somos tão apegados às coisas materiais, às coisas físicas, que nós nunca percebemos a vida. Nós só percebemos o corpo e as coisas externas. Mas como nós
somos, em essência, um sopro divino, em essência, nós, como eu expliquei ontem de noite, em essência, nós vivemos num campo de infinitas possibilidades e num campo de criatividade ilimitada. Eu e você, nós somos infinitos e ilimitados. Só que por que nós temos a impressão de que nós não somos? Porque nós estamos identificados com a condição mental, a condição da nossa mente. Lembra do condicionamento que eu expliquei ontem? Então, se você entender a lei da imaginação, para entender isso, a gente precisa entender quem você verdadeiramente é. Não esse conjunto de rótulos que eu expliquei na lei 3. Esse conjunto de conceitos e rótulos com os quais a gente se identifica e forma um falso eu. Mas quem nós somos para além desse conjunto de rótulos. Presta atenção. Ali que está o milagre. Literalmente, eu falo isso com o coração acelerado, porque isso é tão... Como eu poderia fazer você entender isso? Porque quando você descobre quem você realmente é, em essência, quando você abre mão dessa condição mental, você se torna potencialidade pura. Em essência, você é potencialidade pura. É aquilo que Jesus fala, a fé do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é potencialidade pura. Ele não é nada. Ele é só uma coisa material, uma forma. Mas existe dentro dele a potencialidade pura, que é aquilo que se abre e que transforma uma semente tão pequena numa árvore frondosa. E você é essa potencialidade pura, em essência. E a imaginação, ela é o caminho através da qual você manifesta essa potencialidade pura. Quando você se confunde com o condicionamento que eu expliquei ontem à noite na lei 5, a sua imaginação, ela fica presa nesse condicionamento e aí ela se torna reprodutiva. O que é? Você sempre reproduz a mesma coisa. Se você fez a atividade da lei 3 sobre observar a mente, se você observa ela continuamente durante uma semana, 10 dias, você vai perceber que ela parece uma vitrola. Vocês lembram do toca-disco? Ou do toca-disco com o disco riscado? Ela engatava e ficava repetindo sempre o mesmo refrão. A imaginação reprodutiva, ela sempre reproduz o mesmo medo, a mesma preocupação, a mesma ansiedade, a mesma insegurança, e você se torna vítima da imaginação reprodutiva. Você se torna vítima dos seus próprios medos. Por isso, essa lei, você precisa estudar ela a fundo. Você precisa entender, aprender a usar a lei da imaginação. Porque se você... Aliás, agora, para entender a lei da imaginação, você precisa entender a lei do autoconhecimento, você precisa entender a lei do entusiasmo e, principalmente, para colocar a imaginação em prática, você precisa entender essas 3 leis aqui, ó. Pensar com precisão, que é a lei 11, concentração, a lei 12, e a cooperação, que é a lei 13. Se você entender essas leis aqui, o que é, por exemplo, o entusiasmo, que é a lei 7? O entusiasmo, quando é que você tem entusiasmo? O entusiasmo, ele nasce quando você tem a visão clara do que você quer, lei número 1, propósito definido. Você tem uma grande visão, uma visão muito clara, muito objetiva. E essa visão, ela nasce não da escassez mental, mas ela nasce da potencialidade pura, a sua essência interior. E aí, quando você tem essa visão, e essa visão,
ela traz acoplada nela a ação de algo que você ama. Eu vou explicar isso melhor. A sua grande visão, somada a essa grande visão, somada àquilo que você quer, somado àquilo que você quer, além de você querer isso, você tem a intenção futura, além de ter essa intenção, você ama o processo que te leva a essa intenção. Isso que traz o entusiasmo. São dois pontos que trazem o entusiasmo. O entusiasmo é você ter uma visão clara do que você quer, lei 1, e você curtir o momento em que você está vivendo agora. Eu vou dar um exemplo. Você quer ir a algum lugar, uma casa de campo, por exemplo, você quer ir nessa casa de campo, você ama estar nessa casa de campo, então você está indo para lá, você ainda não está lá, esse é o seu propósito, a casa de campo, você ainda não está lá, mas você sente um enorme prazer na viagem. Você admira e curte cada quilômetro da viagem. Isso cria o entusiasmo. Ou seja, você não está ansioso, você não está insatisfeito por ainda não estar aqui, você está indo na direção do seu propósito, mas você está amando o caminho. Isso é entusiasmo. A palavra entusiasmo, acabei de falar sobre imaginação, acabei de falar sobre essência divina. A palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de você. Ela vem do grego, da palavra grega, composição da palavra grego, entheos, que significa você estar possuído por Deus. O que é estar possuído por Deus? É você viver sua essência divina. É você deixar que essa fé, a sua potencialidade pura, se manifeste através de você. Isso é o entusiasmo. Por isso você precisa entender a imaginação e entusiasmo. Todas essas leis, elas andam de mãos dadas, elas andam juntos e elas formam um grande corpo. Aí você pergunta, mas como eu posso viver dessa essência? A lei 8, autocontrole. O que significa autocontrole? Autocontrole é você ter essa possibilidade de controlar o seu pensamento ao invés de ser controlado por ele, de ser possuído por ele. Se você fez a atividade da lei 3, autoconfiança, você provavelmente percebeu que você não consegue controlar a sua mente. Você não consegue controlar o seu pensamento. Você não consegue parar de pensar. E se você não consegue parar de pensar, você também não consegue controlar seu pensamento. E se você cria a sua realidade com a palavra, com o pensamento, se você não tem controle sobre sua palavra, se você não tem controle sobre o pensamento, você nunca vai ter controle sobre o que você cria. Vou repetir. Se você cria a sua realidade com o pensamento, com a palavra, pensada e falada, mas você não tem controle sobre o pensamento e nem as palavras, como você quer controlar a sua realidade? Se você quer controlar a criação da sua realidade, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar o que cria isso, que é o pensamento. Por isso, a lei 8, autocontrole, quer dizer, é quase bobagem dizer que é a mais importante. Para mim, a lei 8 é uma das mais importantes, justamente porque ela possibilita. Como é que você manifesta a sua essência? Calando a sua mente. Controlando o seu pensamento. Autocontrole é o seu maior poder. As pessoas, como eu falei ontem de noite, as pessoas pensam que o poder, que o teu poder está no seu pensamento. Mentira. O maior poder que você tem não está no seu pensamento. O maior poder que você tem está em direcionar o seu pensamento para onde quiser.
Até mesmo, se você quiser parar de pensar, você precisa poder parar de pensar. E que alívio é isso! Se você reduzir essa voz, que muitas vezes te acorda de madrugada e não te deixa dormir, ou sequer te deixa pegar no sono durante a noite. Você está deitado na cama, tranquilo, seguro, debaixo dos cobertores, com a esposa, o marido do lado, os filhos dormindo, e a mente não te deixa em paz. A lei 8 muda isso. A lei 9 é a lei preferida de quem? Do Thiago Nigro, por exemplo. Thiago Nigro é fã disso aqui. Tá? Ele gravou um vídeo dizendo que esse livro aqui, As 16 Leis do Sucesso, é o terceiro livro que mais influenciou a mentalidade dele. Então o que é a terceira lei, a nona lei? É a lei da semeadura. Fazer sempre um pouco mais que o esperado, e a gente não gosta de fazer isso. A gente sempre gosta de fazer o mínimo possível. Mas o que é a lei da semeadura, de fazer mais que o esperado, de andar a milha extra? É a ideia de que você não pode receber aquilo que você não dá. Você nunca vai receber aquilo que você não dá, porque isso criaria um desequilíbrio no universo. O universo opera por trocas dinâmicas. Dar e receber, na verdade, são apenas dois aspectos do fluxo das trocas. Você dar e receber, na verdade, são a mesma coisa. Você não pode controlar o que você recebe diretamente. Você só pode controlar o que você recebe indiretamente, através do que você dá. Aquilo que você dá, você recebe de volta. Por isso que eu sempre ensino, observe aquilo que você acha que o mundo está tirando de você. Que no fundo você vai descobrir que é você que está tirando isso do mundo. É incrível, é chocante, é assustador, é revoltante, porque a gente acha que não pode. A gente tem a ideia de que tu só pode dar aquilo que você tem sobrando. Você tem que dar aquilo que falta, porque é isso que você está segurando do universo, e o universo não te dá. Foi o que eu falei outro dia. Pare de devolver ar para o universo para ver se você recebe algum. A lei da semeadura é a ideia de que na nossa própria habilidade de dar tudo aquilo que você deseja, encontra-se a chave para criar e acessar a abundância. Aí você diz, mas como eu posso dar aquilo que eu não tenho? Simples. Quando você entender que você é essência divina, que você é potencialidade pura, o que vai te faltar? Nada. Então nada te falta. O que te falta é um estado de espírito de falta. É esse estado de espírito de falta que cria o que te falta. Então veja, lei 9, imagina você aplicando todas essas leis de forma prática e objetiva na sua vida. Aí vem a lei da personalidade agradável, a lei 10. O que significa ter uma personalidade agradável? É você se conhecer como essência, você se conhece como esse eu profundo, essa potencialidade pura, e você passa a se ver como essência, e por conta disso, você vê a sua essência refletida nos outros. E você para de ver as deficiências que você tem refletida nos outros. Por que nós gostamos tanto de criancinhas pequenas, de bebezinhos? Porque quando a gente olha para um bebezinho, às vezes ele é coisa, pelos padrões de beleza, ele é bem finho. Não tem cabelo, não tem orelha, aliás, as orelhas estão soltas, não tem sobrancelha, não tem dentes, e dá aquele sorriso de gengiva, e você diz, ai, que coisa mais linda, e isso é verdadeiro, você realmente sente isso. Por quê? Porque quando você olha para essa criança pura, você vê a essência dela, e quando você percebe a essência dela, o que se reflete em você
é a tua própria essência. Por isso as crianças são amadas, elas são respeitadas, elas são admiradas pela sua beleza. Então, o que é desenvolver uma personalidade agradável? É você se tornar a sua essência. É você se tornar luz no mundo. Você se torna uma luz para o mundo. Você se torna o sal da terra. Você se torna a vida. Essa lei, desenvolver uma personalidade agradável, ela te faz ser admirado, ser amado, ser respeitado por todos, mas não pela sua aparência, não pela sua eloquência, não pela sua importância, mas sim pela sua luz. Você não vai mais precisar mostrar o que você tem, seus diplomas, os seus carros, as suas mansões, o seu estilo de vida. Você não precisa mais ir num jantar e tirar a fotinha de um prato para dizer que você está comendo comida chique para as pessoas te admirar. Elas vão te admirar pela luz que você é. Pela transparência, pela leveza. Você não vai mais precisar se preocupar com haters. Bloquear pessoas no Instagram, bloquear porque são haters, temos que bloquear os haters. Não existe hater se você é uma luz. Então essa é a lei 10. Para mim é uma das leis que mais mudou a minha vida, porque eu era casmuro, eu era um ranzinza, eu era um reclamão, eu era um chato. Eu precisei fazer essa profunda mudança em mim mesmo. E aí, a lei 11, 12 e 13, essas três leis que eu falei, preste bem atenção agora, 1000% de atenção, porque a lei 11, o que é a lei 11? A lei 11 é pensar com precisão. Pensar com precisão. Você só pensar com precisão significa só pensar o que é preciso, de maneira ajustada, de maneira alinhada. 90% do que você pensa é inútil, desnecessário, até mesmo nocivo, pelo seu aspecto negativo. Então a lei 11 é pensar com precisão. Aliás, a lei 11, já falei isso, a 11, a 12 e a 13 são as mais importantes. Por quê? Porque elas trabalham o alinhamento, preste bem atenção, escreva no seu caderno, o alinhamento entre a mente e a inteligência infinita. Que é o alinhamento da inteligência secundária, a inteligência limitada da nossa mente, com a inteligência primária, que é a potencialidade pura. E o canal desse alinhamento, é o que eu expliquei na aula 3, na lei 3, é a consciência. Você desenvolver consciência. Para quem me acompanha há mais tempo, você já entendeu, tá? Você já entendeu que eu trabalho. Aliás, isso é uma coisa que a gente trabalha com muita força no Clube dos 5%. O que a gente trabalha lá? A gente trabalha 3 propósitos. E eu quero que você anote isso. O propósito primário, escreva isso, o propósito primário, o propósito secundário e o propósito supremo. Isso a gente trabalha no Clube dos 5%. Aliás, o que é o Clube dos 5%? Muitas pessoas perguntam. 1 minuto para explicar isso. O Clube dos 5% é uma escola de mentoria permanente. Nós temos aula toda segunda-feira. Só que não são aulas aleatórias. A gente sempre cria uma mentoria atrás da outra, atrás da outra. Essas mentorias geralmente duram de 3 a 4 meses. E aí, quando a gente encerra uma mentoria, a gente começa outra, Você nunca para de ter mentoria. E essas mentorias, elas sempre são de temas ligados ao propósito primário, secundário e o propósito supremo. Então, por exemplo, a penúltima mentoria que a gente fez se chamou Viva da Essência, que é justamente você encontrar o propósito primário. O que é encontrar o propósito primário? É você despertar para a sua essência.
Depois nós trabalhamos, agora estamos trabalhando os 7 níveis da evolução pessoal. Antes disso, nós trabalhamos uma série chamada A Base, que era sobre alta performance, sobre produtividade e todas essas coisas. Então, os alunos, os mentorados do clube, eles sempre estão em mentoria. Termina uma, começa a outra. E quanto elas pagam um valor X para entrar, e elas ficam 1 ano comigo. Então, elas têm 4 mentorias. Sempre. Por exemplo, se você comprou a mentoria Viva da Essência, você recebeu essa de graça. Vai receber a próxima de graça, até fechar 1 ano. Então, o que é o propósito primário, o propósito secundário e o propósito supremo? Preste bem atenção. O propósito interno, que é o propósito primário, é o despertar para a nossa verdadeira essência. O propósito externo, que é o propósito secundário, é a criação da nossa realidade externa. Então pense o seguinte, você se alinha à sua potencialidade pura e você vive alinhado com essa potencialidade pura, que é o propósito primário, e você passa a criar a sua realidade externa a partir dessa potencialidade pura, e não do condicionamento mental. E o que é o propósito supremo? O propósito supremo é o alinhamento entre a inteligência infinita e a inteligência finita da mente. O propósito interno é a conexão com a inteligência infinita. É você se conectar com esse vasto campo de inteligência que existe para além desse barulho da sua mente. Isso também se chama a não forma. A não forma, ela é a fonte de toda forma. Ela é o que é potencialidade pura? É só potência. E você cria a sua realidade transformando essa potência em forma. E o que é a forma? A forma é a sua realidade. A forma é a criação. A forma são os pensamentos, as emoções, as ações, assim como a realidade que nasce dela. E o propósito supremo é você ajustar, você alinhar essas duas coisas, não forma e forma. É como você mergulhar no fundo do mar, trazer o tesouro para cima. Aí você mergulha de novo e você traz o tesouro de volta. Então, quando você entende verdadeiramente, a lei 11, aqui, ó, já estamos aqui quase fechando o círculo. Quando você entende verdadeiramente a lei 11, pensar com precisão, você passa a entender a lei 12, que é a lei da concentração, e a lei 13, a lei da cooperação. Essas 3 leis, elas trabalham junto nesse processo do alinhamento. Pensar com precisão. É você pensar, preste bem atenção, isso é importante, é você pensar naquilo que você quer, ao invés de pensar naquilo que você não quer. Anota isso. Pensar naquilo que você quer, ao invés de pensar naquilo que você não quer. A insatisfação, a ingratidão, o medo, a ansiedade, a insegurança, tudo isso nasce quando a gente pensa naquilo que a gente não quer. Quando você pensa naquilo que você quer, você se sente entusiasmado. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que a maioria das vezes a gente se perde nesse processo. Porque quando você pensa naquilo que você quer, você também tem a percepção de que você não tem isso que você quer. E aí quando vê, você pensa mais naquilo que você não tem do que naquilo que você quer. E nisso entra a concentração. O que é a concentração? A concentração é a lei da concentração, que é a lei 12. A concentração é a relação, preste atenção, a relação entre seu propósito definido e o foco da sua atenção. Entre aquilo que você quer
e aonde está o foco do seu pensamento, porque o foco do seu pensamento é o seu ponto de criação. Então, a cooperação é a relação entre a sua atenção, onde sua atenção está focado, e a intenção. A atenção energiza, a intenção transforma. Você precisa entender a relação entre essas duas coisas. O alinhamento perfeito entre atenção e intenção, que é a concentração, é extremamente poderoso no processo de criar a realidade. E você usa isso. Você só usa isso para o lado negativo. Por isso, você não faz ideia de como é difícil criar um estado, uma condição de vida negativa. Isso demanda enorme energia. Porque isso vai contra o processo da natureza. A natureza, ela é expansiva. A natureza, ela quer evoluir, ela quer expandir. Mas você, com o pensamento, com o seu condicionamento, você nada contra a maré. Por isso que você sofre tanto. Quando você entender essas leis, você solta esse fluxo negativo. Pense, se você foca, se você se concentra num problema, em alguma coisa, em qualquer problema, esse problema se torna mais forte. Tudo onde você concentra sua atenção se torna mais forte. Se você tira a atenção, essa coisa enfraquece, ela se desintegra, ela desaparece. Por isso que pensar com precisão é tão importante. Você abandona a inutilidade do pensamento. Você só pensa nas coisas que você realmente quer criar. A intenção, o que é a intenção? O esforço organizado em direção ao que você quer. Organiza as forças que nascem da concentração para realizar o seu objetivo. Lei poderosa. Lei poderosa. O alinhamento é tudo que você precisa, só que isso demanda muita coisa. Você precisa ajustar muita coisa em relação ao seu pensamento atual. Mas o alinhamento da intenção com o objeto da atenção é que cria tudo na sua vida. Se isso está desajustado, você só cria coisas que você não quer. Agora, quando você ajusta a intenção com a atenção, o universo literalmente passa a agir através de você. Porque você é parte do universo. E quando o universo passa a agir através de você, você entra na lei 13, que é a lei da cooperação. O que é a lei da cooperação? Você cooperando com a evolução do universo. Você transformando a sua potencialidade pura na realidade. E não você atrapalhando a expansão do universo. Só que aí que entra o problema. Quando você quer uma coisa, que é a intenção, você sabe, como eu falei antes, ao mesmo tempo que você não tem isso. E na maioria das vezes, a atenção, ela vai para o fato de você não ter isso. Por isso, ao invés de criar aquilo que você quer, a sua intenção, aquilo que você deseja, você cria mais daquilo que você não tem. Ou seja, você fica repetindo a mesma realidade sempre. A lei da cooperação, na verdade, é a lei da não resistência. O que é isso? A lei da cooperação, ela se baseia no fato de que no mundo tudo funciona com leveza. Sem preocupação, sem atrito, sem ansiedade. Olha para um passarinho, ele está sentado no galho. Sem resistência, sem preocupação. A lei da cooperação você precisa dominar, porque ela é a lei, é o princípio da harmonia e do amor. É a inteligência simples e profunda de você se submeter ao fluxo da vida, ao invés de se opor a ele. Quando nada dá certo, é porque você se opôs ao fluxo da vida. A lei da cooperação é entender que a inteligência da natureza, e você faz parte da natureza, já falei isso, funciona com leveza, com naturalidade, sem resistência, sem atrito. Olha a respiração.
a circulação do sangue, a digestão. Você não tem nada errado, isso acontece e você nem percebe. E quando você entende a lei da cooperação, você elimina o medo, você elimina a ansiedade, você elimina o ciúme, a inveja, o ódio, o ressentimento, a ingratidão. Você elimina o ressentimento da sua vida. E você passa a viver do amor, da harmonia, da gratidão, da cooperação. Fantástico. Eu não me canso de dizer a importância que isso tem para a sua vida. E aí, a gente já quase fechou o círculo, para você entender. A lei da cooperação. Temos mais 3 leis. Aqui, a lei aprender a lidar com o fracasso, a lei da tolerância e a regra de ouro. A lei 14, que é aprenda a tirar proveito do fracasso, ela vai te mostrar como tirar proveito do fracasso, porque na verdade não existe fracasso. Por quê? Em cada tropeço, existe a semente da oportunidade. A oportunidade de você crescer, a oportunidade de você evoluir. Mas se você só vê o fracasso, você não percebe a oportunidade. E aí o fracasso se torna um fracasso. A lei 14, ela nos ensina a perceber essa oportunidade. Você não vai mais ter problemas na vida. Por quê? Porque todo problema vai se tornar uma oportunidade. E se todo problema se tornar uma oportunidade, acabou. Olha que alívio. Os problemas são coisas que a mente cria e que ela não quer resolver, ela só quer ficar remoendo. Por quê? Porque assim ela mantém o falso eu ativo. E a lei 15, a penúltima das leis, é você se deixar de se importar com a opinião das outras pessoas. Você tolerar a opinião das outras pessoas. Por quê? Você diz assim, eu não posso tolerar, porque você tem que defender o seu falso eu. Mas quando você sabe quem você é, você se torna livre para permitir que as pessoas também sejam quem elas são. Você não vai mais ver as pessoas julgar e rotular quem elas são por conta das suas deficiências. Você vai ver para além dos seus erros e das suas deficiências. E a última é a regra de ouro. Essa é a cereja do bolo. Só que você só pode perceber o sentido da regra de ouro quando você vai entender essas 15 leis anteriores. Então veja bem, propósito definido, você define o que você quer e o resto te ajuda a criar isso que você quer. E isso você fica repetindo a vida inteira com tudo que você busca, com tudo que você quer. Bom, eu não esqueci ainda dessa coleção de explicar para você como você pode se tornar o dono dessa coleção. Mas deixa eu só concluir uma coisa aqui antes disso, tá? Então é por isso, por tudo que eu te falei aqui, que eu quero que você entenda que essas leis são a filosofia mais poderosa que existe. E aí você deve estar pensando, cara, eu já li esse livro 2 vezes e como eu não vi, como eu não percebi tudo isso? Esse é o segredo, porque quando você lê um livro, você lê o livro com a mente, com o seu condicionamento, e aí você não percebe as coisas escondidas nele. E outra coisa, esse livro, ele é baseado nesses 8 volumes. E eu tive que manter uma certa coerência entre esses volumes. Mas existem muitas coisas que você precisa saber e que não estão nesse livro, que são coisas complementares. E por isso, se você entendeu a importância dessas leis, se você entendeu que essa é a única coisa que você realmente precisa na vida para sair da estagnação, para ser reconhecido pelo que você faz, para ter o dinheiro que você precisa, se você acredita que se você conseguir elevar pelo menos
5% cada uma dessas leis, você transformará totalmente tudo que vem depois disso. Se você é uma pessoa que acredita nisso, se você é uma pessoa que viu a profundidade e a amplitude de tudo isso, se você percebeu a grandeza disso, eu tenho um convite para você. Tenho um convite para você. Bora? Topa o convite? Qual é esse convite? Eu quero que você passe 3 meses comigo. 3 meses comigo. Entendendo tudo, começando da lei 1 até a 16. Entendendo tudo o que você precisa entender sobre cada uma dessas 16 leis. Desde a primeira até a última. 3 meses, 90 dias. Coisas que ninguém sabe, ou pouquíssimas pessoas sabem, e essas que sabem não vão te ensinar isso. Muitas coisas que você nunca imaginou na vida. São 90 dias, 3 meses. Eu vou te ajudar a entender tudo, desde a lei 1 até a lei 16. Você vai saber sobre essas leis tudo que eu sei. Eu vou te passar tudo. Vou ensinar tudo. Eu e você, olha aqui para mim, eu e você. Vamos trabalhar 3 meses, não 6 dias, não uma semana, como foi aqui, que já foi importante, você já sentiu a diferença, mas 90 dias, 90 dias. Não importa onde você está hoje. Nesses 3 meses, nós vamos levantar seu nível de onde você está em talvez 7, 8 ou 9 em todas essas áreas. Você vai ter mapas, você vai ter atividades, você vai ter sínteses, você vai ter experimentos, tudo. Só que é bem mais do que isso. É bem mais do que isso. Por quê? Porque essa mentoria é a próxima mentoria para os alunos do Clube dos 5%. Então, se você é do clube, se você comprou a mentoria, a base, 8 meses atrás, se você comprou a mentoria Viva da Essência, se você comprou a mentoria, ou se você comprou a mentoria Os 7 Níveis da Evolução Pessoal, você vai receber essa mentoria gratuita. Então, você já sabe, já faz parte do pacote desde que você seja aluno ativo. Agora, para você que não é membro do aluno, não é membro do clube, ao se inscrever nessa mentoria, você não vai ficar apenas 90 dias comigo. Esses 90 dias são para a gente mergulhar nesses princípios. Você vai ficar todo o ano de 2023 até fevereiro de 2024 comigo. Além dessa mentoria, que eu fiz questão de se chamar 2023 o ano, 2023 o ano, você vai ter acesso a todas as mentorias que vão acontecer no clube até fevereiro de 2023. É assim, ó, como eu expliquei antes. Nós vamos no clube, a gente faz uma mentoria nova de 3 a 3 meses. Então, se você comprar a mentoria agora, todas as mentorias até fevereiro de 2024, você vai ter acesso grátis. Assim como quem comprou a mentoria, a base, ali atrás, 8, 9 meses atrás, além da base, participou do Viva da Essência, participou dos 7 Níveis da Evolução Pessoal e vai participar dessa mentoria agora. Então você não vai comprar só uma mentoria. Não são só 3 meses comigo. Mas você vai ter no mínimo mais 3. No mínimo mais 3 mentorias como essa, incluídas na sua matrícula no clube. Então você deve estar pensando, uau! Se eu comprar essa mentoria, eu ganho mais 3 de graça? Não. É melhor ainda. Por quê? Porque você vai ter acesso a todas as mentorias que fizemos no clube no passado. Mentorias como os 7 Níveis da Evolução Pessoal, Viva da Essência, Maestria Mental, a Base, a Ciência. São mentorias completas, você vai ter acesso a todas elas. Você vai ter acesso a tudo isso. Então, verdadeiramente, o que você vai investir agora
para essa mentoria, a mentoria 2023, o ano, é o único gasto que você precisa fazer em cursos, em especializações neste ano. Porque os melhores cursos, os melhores programas, as melhores mentorias estão no clube. É de lá que sai muita coisa que as outras pessoas ensinam. E aí tem mais. Os 100 primeiros inscritos, daqui a pouco eu vou abrir as inscrições, os 100 primeiros inscritos, eles vão receber na sua casa, junto com a inscrição, um exemplar autografado por mim, com dedicatório em casa, mas esse exemplar também vai ter um selo exclusivo. Só vão ter 100 exemplares com esse selo exclusivo, dizendo 2023, o ano. Não se distraia. Como um lembrete, um selo exclusivo. Não vai ter outro livro, só 100 livros, mas isso para os 100 primeiros inscritos. Grátis, o livro está incluído. Mas você precisa se inscrever. Agora, hoje à noite. Porque a mentoria começa amanhã. Segunda-feira, às 20 horas, que é o dia da nossa aula no clube. Só que não acabou, preste atenção. Você deve estar pensando, mas aí eu posso comprar qualquer hora, eu sempre vou ter acesso a tudo que tem no clube? Não. Essa oferta, com todos esses acessos, não vai se repetir, tá bom? A gente está mudando a sistemática. Agora tem mais um detalhe, só mais uma coisa. Os 50 primeiros inscritos, tá? Os 50 primeiros inscritos, e vai ser tudo legal, tudo oficial. Nós vamos mostrar a lista, os horários em que cada um se inscreveu, porque esse prêmio é muito valioso. Mas os 50 primeiros inscritos vão concorrer a essa coleção rara de 1947 dos originais The Law of Success. Isso aqui é muito caro. Tem poucas coleções inteiras como essas no mundo. Eu tenho 3, estou abrindo mão dessas. Olha só. Então, quanto você precisa investir para tudo isso? Para você fazer de 2023 o ano. Se você se inscrever agora, além de todas essas coisas, mentoria 2023 o ano, que já expliquei como funciona, todas as mentorias do clube até fevereiro de 2024, são no mínimo mais 3, você vai ter 52 encontros comigo ao longo do ano. 52, toda semana. E não são encontros avulsos, são aulas de 2 horas, intensas, com material, sempre na segunda-feira, no mesmo horário. Tudo gravado, se você não perder uma, você pode assistir depois. Então você vai ter no mínimo 4 mentorias esse ano ao vivo comigo. E todas as mentorias que já aconteceram no clube, que são no mínimo uns 20 mil reais em mentorias. Mais o livro autografado com selo exclusivo para os primeiros 100 inscritos. O sorteio dessa coleção rara entre os 50 primeiros inscritos. Para quem se inscrever agora, além de tudo isso, ainda vai ter 500 reais de desconto. Estou jogando tudo. Eu quero você comigo durante o ano de 2023, cabo a rabo. O que você vai ter que investir? Mas não pisque. Nem cogite a possibilidade de ficar fora. Você vai ter que investir 12 vezes de R$145. R$145,85 por mês ao longo de 12 meses. Ou 1.497 à vista. Tá bom? Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que isso é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. É o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Vai lá, se inscreva agora. O link está na minha bio. Vai lá na bio, clica agora. Cara, não fique de fora desse sorteio. Não deixe de ganhar esse exemplar comemorativo raro, tá? Quem é aluno do clube vai ter acesso, sim.
Se você é aluno do clube e se a sua inscrição está em dia, até o período da renovação, porque a gente só faz assinatura anual, tá? Então, quando vencer a sua assinatura, até isso tá em dia. E quando você renovar, você vai pagar o mesmo valor que você pagou lá, no ato da inscrição. Mas se você perder o prazo da matrícula e você não renovar a tempo, você vai ter que se inscrever de novo. Então, cuidado com isso, tá? Mas se você é aluno do clube e sua assinatura está ativa, está valendo, você não precisa se inscrever, faz parte do jogo, tá bom? Você já está dentro da mentoria. O que é o clube? Como o clube funciona? Para quem é novo, tá? O Clube dos 5% é a minha escola permanente de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Lá nós trabalhamos o propósito interior, como expliquei, e o propósito exterior, propósito secundário. As aulas sempre são ao vivo, todas as segundas-feiras, eu nunca falho. Segunda-feira tem aula. Amanhã nós vamos começar a mentoria sobre 2023, o ano. Amanhã, às 20 horas, é a primeira aula. Então você tem que se inscrever até meia-noite ou amanhã de manhã, mas amanhã de manhã você não tem mais os bônus. Então te inscreva agora. E o clube, tudo fica gravado. Você tem acesso a todos esses cursos. Eu geralmente, durante as mentorias, eu geralmente falo para as pessoas, vai lá, assiste essa aula, assiste aquela aula. Eu tinha um depoimento hoje de tarde, a pessoa disse assim, o clube vale milhões. E isso é verdade. Tudo que você precisa saber está no clube. Você pode perguntar para quem faz parte do clube. Tudo que você... Põe ali nos comentários quem é do clube, vale a pena. Então assim, não é oba-oba, não é lero-lero. Lá nós trabalhamos, as aulas são pesadas. Você vai sair de lá com a cabeça tinindo. Mas muda a sua vida. Muda completamente a sua realidade. E é isso que você veio para viver. Você veio para viver plenitude, você veio para viver abundância. Então assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu não tenho esse dinheiro. Cara, você vai ter que dar um jeito. Entendeu? Você tem que dar um jeito. Não dá para sempre usar a desculpa, eu não tenho. Você vai ter que dar um jeito, porque o que eu falo isso, por quê? Porque você vai ter um ano de mentorias. E como é que tu não vai tirar R$145 a mais por mês por conta de... Toda semana você tem uma aula de 2 horas, com material, com tudo mais. Você vai ter lá, você vai ter interação comigo, a gente faz a aula de tirar dúvida, você pode perguntar no fim da aula, eu sempre respondo questões. É a oportunidade de você aprender comigo. Se você acredita que eu sou o cara que tem condições, que tem capacidade de te ensinar alguma coisa, o lugar para aprender isso é no clube. É um conhecimento organizado, sistematizado. Não são aulas avulsas, não são dicas, faça isso, faça aquilo, e você não faz, não consegue fazer. É um conhecimento organizado, estruturado, sistematizado. Clube dos 5%. Não é para todas as pessoas, mas é para você, que está aqui domingo à noite. Domingo à noite. Então, como é que vai ser o clube? Começamos amanhã. Amanhã à noite você já tem a primeira mentoria. Já vai ter atividade para durante a semana, já vou te indicar uma aula para assistir quarta ou quinta. Na segunda-feira, aula 2. E aí a gente vai fazer todo o programa, passo a passo. Mas não é... Aí você vai dizer, mas eu já tive 5 aulas. Essa é a pontinha do iceberg. Eu ontem de noite tinha 5 partes para te ensinar sobre iniciativa e liderança. Eu só falei a primeira. Por isso as aulas no clube, elas são mais longas. E se eu não consigo explicar tudo e não é live, é aula no computador, você senta e você olha e você anota, é aula, é pós-graduação, é mentoria, é doutorado. Você escreve, você fala, é diferente. Isso aqui é uma live no Instagram, a gente não tem ferramentas, não tem recurso para interagir. Então o que você precisa fazer? Você não... Isso é uma coisa,
que você nem precisa pensar sobre. Isso é uma coisa que você tem que dar um jeito de fazer. Entendeu? É uma coisa que você tem que dar um jeito de fazer. E não é só fazer. Eu fico te enchendo o saco. A gente tem grupo no Instagram, aliás, no Telegram. A gente está migrando para grupo de WhatsApp, onde eu toda hora eu vou estar interagindo, mandando atividades, mandando isso, mandando aquilo. E essa mentoria agora, para você que já é aluno do clube, essa mentoria agora, ela é a cereja do bolo. A gente vai se focar e aqui eu vou trazer todo mundo para dentro. Eu quero todo mundo ao vivo para fazer as atividades, para a gente formar uma hiper mente mestra. A gente formar uma hiper super mente mestra, tá bom? Pessoa que está na mentoria O Caminho, ok? A mentoria O Caminho, ela ainda não acabou, tá? A gente vai ter as aulas do Valdir, a gente vai ter lá o manual prático do instrutor, as 2 aulas, mas você entra no clube, por quê? Porque a mentoria O Caminho é o propósito interior, ajustado com o profissional. Aqui é outra coisa, entendeu? Existe uma outra mentoria que eu faço fora do clube, que é um programa diferente. Então, a diferença do clube e da mentoria O Caminho. A mentoria O Caminho, ela é um processo extremamente necessário e importante. Mas é um processo. A mentoria, o clube, é rotina. Você sempre tá... Porque, só para você ter uma ideia, quase a metade dos alunos da mentoria O Caminho são do clube. São alunos do clube que, quando eles viram que eu estava lançando uma mentoria fora do clube, compraram o clube. Então essa é a diferença. A diferença é que quando você começa a entender o conteúdo, a entender o formato, a entender o que está acontecendo, eu não estou respondendo os comentários porque eu não estou vendo os comentários. Mas quando você começa a entender o formato, o que acontece? Você não para mais de estudar. As pessoas dizem, eu não vou sair nunca mais do clube. Eu não vou sair nunca mais do clube. Por que eu não vou sair? Estou tentando acessar aqui a minha conta no Instagram, mas não vou conseguir. Vamos ver. Não, pode trazer. Então o que acontece? As pessoas dizem, eu nunca mais vou sair do clube. Eu não quero sair do clube. Outro dia eu queria parar com o clube, porque é aquele envolvimento toda semana, toda segunda-feira, as pessoas não permitem, as pessoas não deixam. Tem alguma dúvida, alguma coisa que... Essas 2 estavam no comentário. Tá, e essa mentoria, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. E essa mentoria, ela é super, 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 super necessária, tá? Super necessária, essa mentoria agora. E aí você vai ter, por exemplo, eu já tô preparando a próxima mentoria. E provavelmente ela vai ser uma mentoria baseada no livro 10 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Aí nós vamos mergulhar nessas 10 regras para a vida. É só coisa pesada no sentido profunda, transformadora. Tá bom? Como sei se fui uma das 100 primeiras? Muito bom. As aulas são gravadas? Sim. Como entra no clube? Clica no link da bio, te inscreve para essa mentoria, você já está dentro do clube. A mentoria 2023, o ano e o clube, nesse momento, são a mesma coisa. Você compra a mentoria, você fica no clube. Por 1 ano, você entra no clube, a mentoria vai ser 3 meses. 2023, o ano vai ser 3 meses. 90 dias. E aí essa mentoria acabou. Aí nós vamos começar a outra. Você vai ficar 1 ano no clube. E todas as mentorias que vai ter nesse ano, que vão ser no mínimo 3, vão ficar. Como é que você vai saber se você é um dos 100? Ou... é assim, ó, funciona assim.
Quando você faz sua inscrição, fica um registro no Hotmart do momento, da hora que você se inscreveu, então anota a hora que você se inscreveu, depois a gente imprime a lista e a gente divulga quem foram os 50 primeiros inscritos e quem foram os 100 primeiros. É tudo transparente, tá? Só que tem um detalhe, a gente não vai comunicar isso amanhã, a gente vai comunicar isso no dia 5 de março. A gente vai publicar a lista no dia 5 de março. Por quê? Porque vai ter gente que vai desistir. E se você é o número 51 e um dos 50 primeiro desiste, porque você tem 7 dias de garantia. E sempre tem um maluco ali que se endivida e aí puxa o dinheiro, quer o dinheiro de volta, a gente dá o dinheiro de volta dentro do prazo. E aí se você é o 51, você passa para o 50. Então o que acontece? Plataforma própria, tá? A gente tem uma plataforma própria, todos os programas estão lá, você se inscreve agora, você acessa no clube e você quer estudar hoje à noite, você já estuda hoje à noite. Você já começa a estudar hoje à noite. Tá tudo lá. E não são, volto a repetir, não são aulas soltas. Aula número 320, aí são uma aulinha de 15 minutos. Não, são mentorias. A base é um estudo de 16 módulos com caderno de resumo, caderno de atividade, é mentoria, você entra, a base. A base é um estudo baseado, é um estudo de livro, é o estudo do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Às vezes a gente faz o estudo. A última mentoria custou R$1.000. Você tem acesso, que é os 7 níveis da evolução pessoal. A mentoria anterior é o quê? A mentoria anterior é o Viva da Essência, é tudo que você precisa para complementar. Se você ainda não conseguiu despertar para sua essência interior, é isso. Então, pessoal, tamo junto. O livro autografado vai para os 100 primeiros inscritos, com o selo de 2023, o ano. Não se distraia. E isso aqui vai ser sorteado publicamente, aberto entre os primeiros inscritos. Nós vamos provar tudo, mostrar tudo e você não vai ficar para trás, tá bom? Tamo junto. Obrigado para quem já comprou. Tamo junto. Um forte abraço. As pessoas estão perguntando sobre desconto. Nesse lote aí não tem desconto nenhum, tá? Não vai ter desconto nenhum nesse lote. A gente tinha aberto um desconto lá na frente para quem era aluno da mentoria O Caminho, e a gente fez um desconto legal lá, e quem não aproveitou aquela oportunidade vai ter que pagar mais. Da mesma forma que, como quem não vai entrar agora, provavelmente lá na frente não vai ter acesso a todos esses conteúdos e provavelmente vai ter que pagar mais. Tá bom? Tamo junto, um forte abraço, até amanhã à noite na primeira aula 2020, o ano. Tamo junto, galera!